começar. A primeira coisa que a gente vai ver hoje é o seguinte. Vocês fizeram essas telas para mim, né, no trabalho de vocês. Eu só estou fazendo a minha parte do trabalho e o restante vocês vão completar. Então, eu vou começar aqui, olha, eu vou criar um novo formulário JFrame, né, para eu chamar de FRM principal. Por quê? Porque eu vou usar ele para colocar os outros formulários, né, as outras telas dentro dessa tela, tá? Então, basicamente, eu chamei de FRM principal. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedades, e aí eu vou colocar aqui no title, né? Vou colocar aqui, ó, sistema de controle de academia. Vou deixar esse cara aqui com outras propriedades também. Eu esqueci de colocar lá. Então, volto lá em propriedades. Tá vendo aqui, olha, esse Extended State. Eu vou clicar aqui e vou escolher esse código personalizado Maximized Both. Tá? O que isso vai fazer? Quando essa tela iniciar, ela vai iniciar maximizada. Tá? Então, deixei lá o maximizado. Ok. Vou clicar com o botão direito e vou em definir layout. Eu vou colocar aqui, ó, layout de borda nessa tela, tá? Ele vai ficar aqui com border layout. E aí eu vou arrastar para esse border layout. Deixa eu ver qual que é o nome. Tablet Pane, JPane. Dessa tela aí, você mexeu na propriedade. Botão direito, propriedades, eu coloquei o title e o set extended state. Maximized both. Não, o title é controle de academia. Controle de academia, E aí eu vou pegar aqui, ó, esse painel da área de trabalho, que é um JDesktop Pane, e vou arrastar para o centro do border layout. Quando eu soltar aqui, ele vai ficar do tamanho da tela, tá? Bem, ficando do tamanho da tela, ok, eu vou trabalhar um menu para cá. Então eu vou colocar aqui, olha, barra de menu lá para cima. Quando eu soltei a barra de menu, ele criou aqui, olha, o JMenuBar 1. Tá legal? Bom, esse JMenuBar, ele tem na verdade, ele vai ser composto por 3 tipos de objeto. O primeiro objeto é esse cara aqui, que é a barra, que é o JMenuBar. Eu vou até nomear ele, vou chamar ele de barra. O segundo objeto é o JMenu, que são esses botões que ficam na barra. Então eu vou tirar o segundo menu, ó, e vou deixar só o primeiro menu, que eu vou colocar lá como controles. E vou chamar ele de menu controles. Tá? E dentro de cada controle, eu tenho, dentro de cada menu, né? Eu tenho um item de menu. O item de menu, na verdade, é o botão que vai ser acionado dentro da barra de menus. Então, eu vou clicar aqui, ó, no item de menu e vou arrastar ele lá para dentro do
do meu menu de controles. Então, olha lá, ele fica vinculado, tá vendo? Ó? A barra tem um JMenu, né? O JMenu bar tem um JMenu e o JMenu tem um ou diversos JMenu itens, tá? E nesse JMenu item, eu vou chamar ele de plano, para eu fazer meu controle de plano, tá? Então, eu alterei o texto dele lá, vou alterar o nome da variável, que é o menu plano, tá? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, tá vendo aqui, olha, onde tem essa área aqui em branco, eu posso dar um duplo clique aqui e eu definir uma tecla de atalho para acessar aquele menu. Por exemplo, eu vou apertar aqui, ó, F2. Então, ó, o F2 ficou sendo a virtual key, né, para eu acessar esse menu. Então, quando o meu programa estiver funcionando, se eu der um F2, ele já acessa o plano, tá? Tem que tomar cuidado com essas teclas de atalho, para você não usar teclas de atalho padrão do Windows. Por exemplo, F1 no Windows é para pedir ajuda. Então, se você colocar uma tecla de atalho F1, você vai estar assim confundindo o usuário, né? Beleza. Aí agora, o que é que eu vou... o meu JDesktop Pane, que é essa área preta aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito nele, vou alterar o nome da variável e vou chamar ela só de desktop. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu quero que a minha tela de plano abra dentro dessa tela aqui. Tá? Então, eu vou fazer um esquema aqui, eu vou programar para que a minha tela de plano abra quando eu acessar o menu controle plano. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá no código fonte e eu vou declarar uma variável para ser a minha tela de plano. Então, lá, ó, plano, vou chamar de, plano, né? Aliás, desculpa, FRM plano, eu vou chamar de FRM plano mesmo, tá? Ela está declarada ali. Beleza. Agora, eu posso colocar ela na minha tela. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro que nós criamos o formulário, né, como JFrame. E o JFrame ele é para ser a tela principal do programa. Então, ele não é a tela inicial ele não é as telas de dentro, ele não é para fazer as telas de dentro. Então, eu vou lá no meu FRM plano, vou no código fonte dele, tá vendo que ele está herdando de JFrame. Eu vou pedir para ele herdar de JInternalFrame. Resolvido. Então, ele está herdando de JInternalFrame. E aí agora sim eu posso pegar aquela outra tela e adicionar nessa daqui, tá? Como é que eu vou fazer? Olha, eu vou no meu menu item, né? Eu vou lá no menu item plano, dei um duplo clique nele e ele vai abrir aqui para eu programar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar o restante da tela. Então, ó, FRM plano igual a new FRM plano. Instanciei. Depois de eu instanciar, eu vou adicionar essa instância aqui lá no meu desktop. Então, ó, desktop.add e eu vou adicionar o FRM plano. Depois que eu fizer isso, eu vou tornar a tela
eu vou tornar a tela do FRM plano visível. Então, FRM plano, ponto set visible, vou colocar ela para true. E essa tela vai se tornar visível dentro da tela maior. Bem, feito isso, as coisas já estão quase prontas, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso tornar essa janela minha principal, esse formulário principal, como o formulário que vai ser iniciado quando eu der play no meu programa, tá? E aí, quais são as opções para mim? Eu venho aqui, olha, no projeto, botão direito, propriedades, vou em executar, e aí eu venho aqui, olha, tá vendo? Classe principal. Eu vou clicar em procurar e vou apontar ela, ó, dentro da minha viewer FRM principal. Essa vai ser minha classe principal, tá? Selecionei a classe principal e agora eu dou um OK. Bom, a partir daí, se eu der um play, essa minha tela, ela que vai iniciar o programa lá. Ela vai iniciar assim inclusive com a tela maximizada. Se eu vier em controle plano, olha lá, o meu plano ele está aqui, ó. Tá vendo? Só que eu não defini tamanho para ele está pequenininho aqui. Então, vou definir o tamanho lá para ele, ó, que ficou faltando na janela que eu fiz. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, tá vendo esse cara aqui, ó, Default Close Operation? Eu tenho que colocar aqui, ó, só o Dispose, tá? Então, vamos deixar o Default Close Operation Dispose. Tem que vir aqui, ó, botão direito, propriedades, aí vai aparecer essa janela assim, ó, na área de propriedades, tá? Eu tenho que vir aqui no código e marcar aqui, olha, eu vou mexer aqui, ó, tá vendo que está desabilitado? Aí eu tenho aqui, ó, política de tamanho do form. Aí eu vou colocar aqui, ó, gerar código de redimensionamento. Aí ele vai habilitar aqui, tá vendo? Então, olha lá, ele vai nascer com um tamanho um pouquinho maior do que o tamanho do design. Tá vendo? O tamanho que eu arrasto aqui, olha, para ele ficar é o tamanho do design. Ele vai nascer com um pouquinho a mais, provavelmente por causa de barra de título e outras coisas. Então, feito isso, quando eu der um play, a minha tela já vai ficar assim, ó, tá? E se eu vier em controle plano, a tela de plano já aparece aqui para mim, tá? Obviamente aqui, ó, ela não faz nada, tá? Porque não tem nada ali para ser feito, tá? Se eu fechar minha tela principal, fecha tudo. Vamos a um primeiro problema, que a gente tem que resolver nessa tela. É o seguinte, toda vez que eu clico em plano, eu instancio uma tela. Tá vendo? Então, se eu clicar de novo, eu instancio outra tela. E de novo. E se eu der um F2, eu instancio outra tela. E outra lá. Então, eu não posso deixar o usuário fazer uma mercadoria dessa. O que eu vou ter que fazer? Quando eu estiver na tela principal, assim que eu clicar em plano, eu preciso desabilitar ele, tá certo? Então, ó, eu vou lá em plano, assim que eu clicar nele, eu vou fazer o seguinte, ó, remenu plano, ponto, set enable false, tá?
A partir de agora, quando o usuário lá clica em plano, abre a janela e ele não consegue mais, olha lá, porque está desabilitado. Porém, se eu fechar essa janela, eu não reabilito lá. Então, olha o que é que eu vou ter que fazer. Prestem bem atenção aqui. Essa janela maior do controle de academia é pai dessa janela menor. O que significa? Dentro do pai existe uma variável que representa o filho. Então, aqui dentro, olha, nós não criamos a variável FRM plano, que representa a janela de dentro? Aqui, ó. Essa janela é a variável FRM plano. Certo? Então, do pai eu acesso o filho. Mas do filho eu não acesso o pai. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer para, quando eu for fechar a janela filha, eu reabilitar o menu? Lembra, o menu está lá no pai. Então, olha o que eu vou ter que fazer. Eu estou lá na janela pai, eu vou fazer o seguinte com ela. Ó. No menu, tá vendo? Eu vou clicar com o botão direito nele, personalizar, e eu vou aqui, olha, em código, deixa eu ver. Eu vou aqui na guia código, tá vendo aqui, olha, modificador de variável. Eu vou clicar dentro de modificador de variável e vou definir que essa variável é pública e ela é estática. O que acontece com a variável estática? A variável estática, ou o método estático, eu consigo acessar ele sem ter que instanciar a classe. Então, como é que eu faço para acessar a variável estática? Nome da classe, ponto nome da variável. Como é que eu faço para acessar um método estático? Nome da classe, ponto nome do método. Então, a partir de aí, eu tornei essa variável pública e estática. Quando eu der um OK, o que eu vou fazer agora? Ó? Lá no plano, no botão sair, eu vou fazer duas coisas. Ó. Quando o usuário clicar em sair, eu vou fazer assim, olha, FRM principal, ó, nome da classe, ponto MNU. Espera aí que eu tenho que salvar para ele reconhecer. Salvei. Olha lá, MNU plano, ponto set enable, aí eu habilito novamente, true. Depois disso, eu fecho a janela, dispose. Fechei a janela. Então agora, a gente já resolveu o primeiro problema lá. Ó, abri a janela, aqui ó, não consigo abrir mais. E aí agora, quando eu fecho essa janela, aí ó, volta a ficar habilitado para eu abrir ela novamente. Tá joia? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu quero que esse ativo inicie em marcado. Então, ó, assim que terminar o método initComponents, eu vou chamar ele, ó, chativo.setSelectedTrue. Fechou? Bem, feito isso, eu volto para a gente fazer o limpar campo, o botão novo, né? O botão novo, eu vou só simplesmente chamar o método aqui, ó, limpar campos.
e vou mandar refatorar, vou mandar fazer esse método, ó, criar método limpar campos. Eu já estou fazendo isso separado porque eu vou utilizar esse método em vários botões. Limpar campos. Eu vou fazer nesse botão, nesse método, o retorno para o estado original de todos os campos, né? Como se a tela tivesse acabado de ser aberta. Vamos fazendo e testando, né? Ó, abrir a tela. Se eu for colocando valores em tudo quanto é coisa, ó, quando eu clicar em novo, ela volta para o estado original. E o botão salvar já está funcionando. Aliás, sair. Então a gente vai fazer agora o botão salvar. O botão salvar, inicialmente, ele vai ser como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o botão salvar tanto para criar um novo registro quanto para atualizar um registro. Então ele vai ser um cadastrar e um alterar ao mesmo tempo. Qual é a grande diferença para mim? Quando eu for clicar no botão salvar, eu vou ver esse campo aqui, ó, que é o campo código. Se o código não estiver preenchido, significa para mim que trata-se de um novo registro. Então eu vou cadastrar. Mas se esse campo código tiver preenchido, significa que eu já busquei o dado, ele foi para a tela, o usuário alterou o que ele queria alterar e agora eu estou fazendo um update. Tá? Então, no botão salvar, eu já vou fazer assim, ó. Se txt código.getText.equals vazio, ó, se o retorno for vazio, significa que eu vou chamar um cadastrar, né? Eu vou inserir dados. Se não, eu vou alterar. Tá joia? Bom, o que eu preciso fazer então, antes disso? Eu vou fazer tudo que eu preciso aqui antes, para depois eu chamar ou um alterar ou um cadastrar, tá certo? Vou precisar fazer o seguinte. Olha só, feito isso, né, eu já tenho os dados do plano. O que eu vou fazer? Ó? Se o txt código.getText for vazio, significa que eu estou inserindo. Então, eu vou fazer um controle do plano, ponto, inserir, e aí eu passo o plano. Porém, se não, eu vou ter que fazer o seguinte, nesses dados que eu peguei aqui, da tela, eu não peguei a chave primária. Por quê? Porque aqui para cima não precisava. Só que como o campo código não está em branco, eu vou precisar pegar a chave primária para mandar alterar. Então, eu pego a chave primária primeiro e depois eu mando alterar.
Feito, né? Então vamos voltar lá, ó. Criei o plano. Se o código estiver vazio, eu mando inserir o plano. Se não, eu pego o código, jogo no objeto e mando alterar o plano. Se tudo correr bem até aqui, eu vou dar a mensagem de dados salvos com sucesso. Se algum erro acontecer, os dados não foram salvos, tá? E aí a gente já tem essa parte aí no banco. Vamos tentar ver só se vai funcionar. Ó, eu tenho o banco aqui, ó, estou mandando executar, não tem nada na tabela. Então vamos colocar aqui, olha, plano mensal. Vou colocar aqui o valor R$78. Período, vou colocar 1, né? Porque é mensal. A cada um mês a pessoa tem que pagar de novo. E ele está ativo. Vou clicar em salvar. Vamos ver se vai funcionar, né? Pelo visto, olha lá, ele está demorando. Alguma coisa deu errado. Vou ver aqui no... aqui até agora nada deu errado, mas... Beleza. Olha lá, ó, falei que tinha dado errado, olha lá, os dados não foram salvos. Vou dar OK. Vou tentar descobrir o que houve. Pronto, funcionou. Olha só. Era alguma coisa que ficou escrita errada nessa linha aqui, ó. No meu. Então, revisem a linha de vocês. Tá? Ó, eu vou passar ela bem devagarinho, que aí quando vocês estiverem acompanhando o vídeo, vocês vão conseguir revisar a linha. Pera aí, só mais um minuto aqui, né? Que aí o banco, ele se chama Java 2018-02. 2018-02. Vamos rodar de novo para ver se ele vai chegar no mesmo ponto. Aqui esse breakpoint eu não preciso mais. Vamos para o próximo. Olha lá, beleza, já foi direto. O programa já me deu dados salvos com sucesso. E aqui o banco, olha lá, se eu mandar executar, ele já inseriu lá. Tá vendo? Então, vamos ver aqui o seguinte. Vocês vão ter que revisar essa linha de vocês aqui, ó. Tá? Essa linha aqui, ó. Porque quando eu fiz, alguma coisa ficou errada ali. Pode ser um erro de digitação, uma coisinha boba, e aí o meu não estava conectando. Tá joia? Bom, enfim, já está conectando, o dado já está lá. Agora, a gente vai, para efeito de teste, nós vamos mudar o valor do plano, só que antes eu tenho que consultar aqui primeiro, né? Então, nós vamos fazer aqui a consulta para poder ver se a alteração está funcionando. Essa consulta, por hora, eu vou fazer uma consulta simples, porque a consulta mesmo que vai estar valendo para o trabalho de vocês
é a consulta que eu vou mostrar na próxima aula. Tá? Então, eu não vou querer essa consulta aqui que eu vou mostrar agora no trabalho de vocês. Vai ser a que a gente vai fazer na próxima aula. Tá? A nossa consulta vai ser simples. Eu vou chegar aqui e vou pedir para vocês o seguinte. Ó, opa. Bom, pedi o código da academia, do plano, né, do controle que eu estou querendo. E aí eu vou fazer lá, ó. Bem, então vamos lá. Ó, se eu clicar aqui em consultar, vai aparecer uma caixa de mensagem para mim, pedindo para eu informar a chave primária, que nesse caso é 1 do plano. Então eu vou colocar lá 1, ok, aí ele deveria lá, trouxe todos os valores. Então eu vou aumentar esse plano aqui, ó, para R$ 79,00. Tá? Vou clicar em salvar. Ele apareceu aqui para mim, ó, dado salvo com sucesso. E aí eu vou refazer o select aqui, ó. E olha lá, ó, aumentou para R$ 79,00. Tá certo? Se eu clicar aqui, ó, em consultar e colocar, por exemplo, ó, 3, deu ok, ele vai aparecer aqui, ó, para mim, ó, dados não encontrados. Tá joia? Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou fazer o excluir. Tá? Botão excluir. Eu simplesmente, olha lá, eu preciso do controle do plano. E aí, ó, o excluir, ele pede um objeto do plano, tá vendo? Já. Ele pede um plano. Então eu vou fazer, ó, plano igual a new, plano igual a new plano, e vou colocar só o código no plano, ó, plano.set código vai receber integer, ponto parseInt de txt código ponto getText. Bom, esse trecho aqui, e aí eu passo o plano para ser excluído. Logo em seguida, eu vou informar que os dados foram excluídos com sucesso. Só que antes disso, né, eu vou fazer o limpar campos. Bom, o que pode dar errado aqui? Eu posso clicar no botão excluir sem ter consultado um plano antes. Então, não vai ter nada no set código, não vai ter nada ali.
E aí, não tendo nada ali, ele vai dar um erro de number format exception. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Try e aqui embaixo catch. Vou fazer um catch de number format exception, porque se der esse erro eu vou informar para o usuário. É necessário consultar uma informação antes de excluí-la. Pronto. Então, olha lá. Se eu mandar executar e eu fizer, ó, excluir, ele deu o erro e me mandou a mensagem. É necessário consultar uma informação antes de excluí-la. Tá? Se eu, por exemplo, mandar consultar, olha lá, mandei consultar o 1. Olha lá, tá lá. Aí eu posso excluir esse cara e aí, ó, dados foram excluídos com sucesso. Dou OK e aí eu já vejo lá no banco de dados, ó, se eu executar de novo o SQL, olha lá, que os dados foram excluídos. Beleza? Tranquilo? Olha só. Isso aqui eu fiz até o momento para plano. Vocês terão que fazer basicamente a mesma coisa para as demais tabelas e resolvendo o erro, o problema que eu falei que ia dar na semana passada. Então aqui, ó, eu fiz a grosso modo para plano, vocês têm que fazer para aluno, contrato e pagamento. Tá? Lembrando que se o período do plano, por exemplo, é 5 ou 6, imagina, o período do plano é 6. Esse plano, na hora que você fizer o tratamento dele, né, quando você for fazer o contrato dele, ele tem que ter data fim para daqui a 6 meses. Você não pode colocar qualquer valor na data fim, não. Por exemplo, estou fazendo um plano de 6 meses em janeiro. Pô, qual é a data fim do plano? Daqui a 6 meses. A data início é hoje, no dia que eu estou fazendo o plano, e eu tenho que pegar esse dado de período do plano para eu fazer a conta de quanto que é a data fim do plano. Tá? Outra coisa também é quando eu informar quantos pagamentos são plano, você tem que pegar, por exemplo, o plano custa R$1.000, eu quero pagar em 2 vezes. Como é que vai acontecer? São 2 de 500. Então, para esse plano, tem que gerar um pagamento de 500 de entrada e um pagamento de 500 para daqui a 30 dias. Ah, eu quero pagar em 10 vezes. Tá bom, é R$1.000 em 10 vezes. O plano é anual, pode. Então, esse pagamento vão ser 10 parcelas de R$100. Tá? Então, tem que lembrar essas coisinhas para programar. Uma coisa que eu não fiz aqui é tratar esse valor. Vocês estão vendo que, ó, quando eu pego e cadastro um plano, vou cadastrar o mensal de novo, só que agora ele vai vir com outro código. Olha lá, R$78, 0 mês, está ativo, olha lá, salvei, já deu uma mensagem aqui e ele já aparece lá no banco de dados para mim novamente. Olha lá, só que agora ele é plano 2, né? Tá com código 2. Beleza. Se eu limpo aqui, ó, e vou consultar o mensal,
Olha lá, já até digitei, vou dar OK, vou consultar. Olha como é que aparece o valor para mim. Ele apareceu com uma casa decimal só. Então, esses pequenos errinhos vocês vão ter que ir arrumando. Tá joia? Vocês vão ter que ir arrumando. Tem classes Java já prontas que trabalham com moeda? Tem. Mas você pode fazer a sua também. Vai que você não entende a classe que está sendo mostrada, né? Que você vai ter que pesquisar para fazer o trabalho. Se você não entender, você vai ter que pesquisar ela ou programar. Ah, eu vou meter um R-cifrão aqui, por exemplo. Vou fazer uma coisa boba aqui. Cadê? Ó, quando eu for fazer o... Ó, eu consultei. Quando eu for setar o valor, eu vou fazer o seguinte, ó. Ih, caramba. Ó, fiz uma coisa boba ali, ó. Tá? Só que isso vai gerar outros problemas para mim. Por que que vai gerar outros problemas? Olha lá. Consultei. Vou colocar o 2. Dei OK. Olha lá. R$78. Certo? Só que ainda está faltando eu resolver o problema aqui, ó, que só tem um zero depois da vírgula, né? Deveria ser 78,00. Só que agora, se eu for fazer um salvar aqui, né, um update, olha o que vai acontecer. Vai dar erro. Aqui, ó, não salvou, não deu mensagem nenhuma. Aí, por que não deu mensagem? Olha lá, ó. Number Format Exception. Ele tentou transformar o R-cifrão em número. Não vai. Então, aí eu tenho que tratar. Ó, por exemplo, vamos lá de novo. Por exemplo, ó, na hora que eu for salvar, cadê? Aqui, ó, o salvar. Quando eu for fazer aqui, olha, o valor, eu vou ter que colocar aqui, ó, de novo, deixa eu ver aqui. Sei lá, eu vou ter que substituir de novo, ó, o R-cifrão por nada. Vou ter que remover o R-cifrão. Então, vamos tentar de novo. Ó. É exatamente esse tipo de coisa que eu quero perceber em vocês, que vocês sabem, vão conseguir se virar. E se der algum erro, beleza, vamos consertar o erro lá. Ó, veio com R-cifrão, se eu mandar salvar, aqui ó, ele conseguiu salvar lá, ele retirou o R-cifrão. Tá vendo? Se eu mostrar lá no Java, não deu erro nenhum. Ó. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam é, vamos consertando os problemas, vamos arrumando as coisas para dar uma roupagem certa para o programa, para que ele funcione, ida para o banco de dados e retorno do banco de dados para a tela, que ele funcione de uma maneira, tipo assim, que fique bacana, né? Aí eu posso fazer o seguinte, vou cadastrar um novo. Esse plano custa R$100, mas olha lá, só ficou daquele jeito. Então vamos trabalhar aqui, ó, para que na hora, ó, tá vendo o valor? Vamos colocar aqui, ó, tem a área de eventos aqui, ó. Quando eu pego e perco o foco, deixa eu ver se tem algum evento aqui, ó. Quando eu perco o foco. Ó, Focus Lost. Ó, perdi o foco. Então, vamos tentar fazer, eu não sei nem se vai funcionar, tá? Tô chutando aqui para vocês, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. TXT valor ponto set text, o próprio, vamos colocar aqui, ó, R cifrão concatenado com txt valor ponto get text. Ó, vamos ver se isso vai funcionar.
Só que isso vai gerar outro problema. A gente vai gerando os problemas e vamos consertando. Ó, se eu colocar aqui, ó, 100, olha lá, virou, tá vendo? Só que se eu for lá de novo e der outro tab, olha lá, tá vendo? Você vai consertando o problema e ele vai gerando outro. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês comecem a pensar. Vamos ter recurso para resolver isso aqui? Vamos mexer, vamos programar da forma que a tela fique perfeita, como se eu fosse pegar isso aqui e entregar para uma pessoa. Eu vou vender, eu vou entregar. É com esse pensamento que eu quero que o trabalho seja feito. Vocês vão estar me entregando um trabalho que eu vou decidir se eu vou comprar ou não. Se eu for comprar, vocês vão passar de ano. Se eu não for comprar, entendeu? Se eu começar a perceber que está com um errinho, com formatação errada, com um negocinho, eu não vou querer, está cheio de problema. Tá certo? Então, faça um trabalho com carinho, com dedicação. Vai levar tempo. É por causa disso que eu estou falando aula a aula para vocês, que à medida que eu estou mostrando como é que faz cada coisa, que é para vocês já irem fazendo, para que dê tempo de vocês entregarem tudo.